Olá, este é o Conexão. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, o número de mulheres nos presídios do Brasil aumentou 567% entre 2000 e 2014. E um acordo de cooperação entre o Ministério da Justiça, o Tribunal de Justiça e o Governo do Estado de Santa Catarina permitiu a implantação do projeto Mulheres Livres. Esta iniciativa já existe no Paraná e tem por objetivo criar uma rede para reinserir na sociedade mulheres que estão ou já passaram pelo sistema prisional. Nós vamos saber mais com a Mara Fragapane Barreto, que é coordenadora geral de promoção de cidadania. Olá, Mara, você me escuta bem? Sim, Karen. Tudo bom? Obrigada por participar com a gente e eu gostaria de começar te perguntando quais são as ações que fazem parte dessa iniciativa que parece tão bacana, o Mulheres Livres. Sim. Obrigada, Karen, pela oportunidade de estar tratando desse assunto, de um assunto tão caro para todos nós. Bem, esse foi um projeto que é baseado em alguns normativos, no Marco Legal da Primeira Infância, no indulto das mães a partir de um decreto do ano passado e ainda por força de um HC coletivo que tramitou no Supremo Tribunal Federal. Ele visa, então, o desencarceramento da mulher. Para esse público que ainda está encarcerado, ele tem 4 fases. Ele passa por uma fase de levantamento de dados. A gente precisa saber quem é essa mulher, qual é o perfil dessa mulher, se tem filhos, quantos filhos tem, qual é a idade desses filhos, onde é que essas crianças estão, para depois o encaminhamento, uma pactuação com a Defensoria Pública, que vai rever o processo judicial de cada uma delas. Depois tem a pactuação com o Tribunal de Justiça para a decisão judicial, e uma 4ª fase que é importantíssima, que é a inclusão social dessas mulheres, a partir das demandas que elas precisam. Normalmente a gente está entendendo que o envolvimento com o mundo do trabalho para dar autonomia e geração de renda para essas mulheres é um ponto muito importante. Mas às vezes antes disso é preciso uma documentação pessoal básica, uma qualificação profissional, uma elevação de escolaridade. Então vai depender da demanda dessa mulher. A ideia é que a gente realmente dê autonomia para esse grupo de pessoas. Eu acredito, Mara, que essas mulheres elas têm uns desafios muito grandes, inclusive relacionados aos estudos também, né? Vocês também preveem isso? Sim, e há uma demanda muito grande, porque cerca de 82% da população prisional feminina, ela não tem educação básica completa. Então, ela não tem o ensino fundamental e o ensino médio. Aí fica muito difícil conseguir emprego, né? Se a pessoa não tem nem o ensino básico, né? Sim, exatamente. A qualificação, ela impede uma série de oportunidades de trabalho. Então, a gente precisa atuar em todas as frentes. Ao tempo que, se ela tem uma escolaridade baixa, a gente precisa elevar essa escolaridade ou qualificá-la profissionalmente. E quem já tem a escolaridade, conseguir um encaminhamento, quem sabe até para o mercado de trabalho formal e não só o empreendedorismo ou uma geração de renda não vinculada ao trabalho. Muito bacana. Eu queria saber também uma questão em relação ao aspecto emocional, porque eu imagino que a mulher que passa pelo sistema prisional tenha algumas questões em relação às suas emoções, ao seu psicológico. Isso também, de alguma maneira, é tratado no Mulheres Livres? Sim. Toda essa entrevista individualizada que a gente faz com a mulher, são várias ações que são levantadas. Esse ponto que você levantou, Karen, é essencial. A gente tem ideia dos efeitos do encarceramento de uma pessoa. Então, uma pessoa que vive em confinamento, ela tem vínculos rompidos, a gente sabe a dificuldade que é a realização das visitas dentro das unidades prisionais, que muitas vezes são feitas em horários que não são compatíveis com seus familiares. E isso tudo demora ou dificulta para a manutenção desse vínculo familiar. Fora toda uma rotina que é dentro de uma unidade prisional que acaba propiciando uma série ou desenvolvendo, inclusive, alguns transtornos mentais em função disso. Sim. Você falou sobre o perfil dessas mulheres. Eu queria até colocar uns outros números que vocês mesmo enviaram pra gente, que 55% delas têm entre 18 e 29 anos, 63% são negras ou pardas e, como você afirmou, 82% não possuem educação básica. É isso mais ou menos o perfil. E eu queria perguntar também, a maioria dessas mulheres, esses dados são antigos, de uma pesquisa que eu li há um tempo, não cometeram crimes graves, crimes hediondos, né? Tem muitos crimes relacionados ao tráfico de drogas. Exatamente. 63% dessas mulheres, elas estão custodiadas pelo tráfico de drogas. E a gente
pelo histórico que a gente tem dessas mulheres, não são as grandes traficantes, né? São normalmente um crime vinculado ou ao seu companheiro, ou porque assumiu um negócio, ou uma questão de subsistência, como um comércio de algo ilícito. Não são grandes criminosas, não são crimes vinculados, por exemplo, à vida da pessoa. Ela está vinculada a uma geração de renda, muitas vezes. Sim. Por isso é tão importante a pactuação e o envolvimento de toda a sociedade para que essas mulheres possam ingressar numa geração de renda lícita. Né? Sim, é isso que eu gostaria até de falar, justamente ressaltar esse dado deve ser importante, até para que as empresas que tenham interesse em participar saibam que elas não vão estar contratando pessoas que têm um passado de violência, por exemplo, né? Assim, isso é importante para essas empresas, eu acredito, vocês devem ter esse tipo de feedback, né? Sim, esse é um dos entraves. O preconceito ele é muito grande ainda em toda a sociedade. Há uma tendência numa discriminação dessa pessoa porque ela passou pelo sistema de justiça. Sim. E pelo contrário, quanto mais isolado ela fique, mais um grupo pode optar e cooptar essa pessoa para o mercado ilegal. Sim. Então é importante esse feedback com as empresas, sim. A gente tem conversado sobre isso, a gente também tem feito uma preparação dessas mulheres para o emprego, numa relação de hierarquia, numa relação de rotina de trabalho, de horário, de posicionamento e postura dentro dessas empresas. Mas, enfim, a gente precisa do envolvimento de todos para que isso dê certo. Nossa, Mara, você falando assim, chega a dar até uma esperança no nosso coração, porque é tão importante dar essa segunda chance às pessoas, isso é tão relacionado aos direitos humanos, né? É tão bacana essa iniciativa, parabéns, assim, pessoalmente, como pessoa física aqui, Karen, eu dou esses parabéns a vocês por essa iniciativa. E eu gostaria de saber como é que está o piloto, você já tem essa iniciativa acontecendo em algumas cidades, né? Sim, nós já pactuamos com o Estado do Paraná e com o Estado de Santa Catarina. O que a gente tem percebido? Que essa pactuação foi importante porque são os titulares dos poderes do governo estadual, do Tribunal de Justiça e o apoio do governo federal em uma junção de esforços. Na verdade, a gente não está criando uma roda nova, a gente está aperfeiçoando uma roda, a gente está ajustando um fluxo de trabalho, a gente não está inovando normativamente, os normativos já estão postos. O que a gente está fazendo é com que essas pessoas sentem e coloquem esse assunto como prioridade. De fato, são mulheres em que 75% delas têm pelo menos um filho. E quando elas estão encarceradas, onde é que estão essas crianças também? Se a gente não ampara essa mãe, essa família, a gente pode, pelo contrário, né, tá continuando a violência e está desamparando ainda mais pessoas. Com certeza. Então tem sido um projeto que tem sido bem bacana e capitaneado por todos. E caso alguma empresa assista agora a gente, esteja interessada em participar, quem que ela deve procurar? Ela pode procurar diretamente o Departamento Penitenciário Nacional. A gente vai fazer todo o encaminhamento com a Secretaria de Administração Prisional da unidade da Federação, onde essa empresa gostaria de ofertar essa vaga de trabalho. Aqui Sim. A gente pode entrar em contato com o telefone 61 2025 9208. É da Coordenação Geral de Promoção da Cidadania, lá a gente faz todo o encaminhamento. Peraí, vamos falar de novo então? O DDD é 61 2025 9208, ou ele pode também encaminhar um e-mail para imprensa.depem@mj.gov.br. Ótimo, tá bom, fica aí. Eu queria aproveitar a oportunidade e falar de um selo nacional de responsabilidade pelo trabalho, o Resgata, que foi lançado no ano passado, justamente para reconhecer e incentivar essas entidades públicas e privadas de economia solidária que ofertam mão de obra para quem está ou quem passou pelo sistema de justiça. Ah, que bacana. Então ainda tem essa questão do selo, né? A gente colocou o telefone aqui na nossa tela, vou pedir para os nossos amigos colocarem novamente. Mara, eu quero te pedir desculpa porque eu falei seu nome errado no início, é Mara Fregapane, né? Desculpa, viu? Agora eu aprendi, não erro mais. E quero te agradecer a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Nós é que agradecemos essa oportunidade por estar tratando um assunto tão importante. Muito obrigada. Ótimo. Um abraço. É isso aí, ficou a nossa dica para você, muito legal essa iniciativa, o telefone está aqui na tela, caso você queira entrar em contato, se colocar à disposição. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!